Que dó, né, gente? Ninguém gosta quando acontece isso, né? Perdi o vaso e o vento foi muito forte de madrugada. Jogou a minha bacia com tudo no chão, quebrou tudo. Agora eu tô resgatando aqui as suculentas. Inclusive eu tenho uma única agavoide estrela que tá aqui no meio. Olívia, olha só. Aí eu recolhi algumas já, ó. E agora, né? Tentar pegar com cuidado. Tem maialo. Tem uma outra também que eu não sei a ID que eu comprei no mercado. Essa aqui tá bem danificada. Olha que gracinha que ela é. Essas são as minhas suculentas de sombra. Aqui, olha. Elas ficam aqui embaixo da árvore. Aí eu resolvi trocar de lugar. Porque elas estavam estiolando, né? O sol mudou a posição. E elas começaram a estiolar muito. Aí eu resolvi trocar de lugar. Mas veio um vento muito forte, né? Jogou a bacia no chão. Que pena, né? Aí, gente, eu tô resgatando elas aqui. Pra poder eu fazer um replante com vocês. Vou fazer em outra bacia. Né? Catando as folhinhas também. Pra poder fazer mudinha. O pote que eu peguei tá pequeno. Ai, elas estavam tão lindas. Aqui, ó. Caiu muita folha. Aqui, minha gavoide. Tava maravilhosa. Tirando essa terra. Depois eu vou dar uma lavada nelas. E colocar para secar numa peneira. Deixá-las bem sequinhas. Para a hora que fizer um sol, né? Eu poder... O tempo melhorar. Eu poder fazer o plantio novamente. Tá tão lindo minhas colôniazinhas, ó. Dessa aqui que eu comprei no mercado. E a olívia também é linda. Mas é isso, gente. Aí eu tô resgatando elas. Pra poder... Aí a bacia quebrou. Aqui tem mais, ó. Ó. Depois eu vou catar as folhinhas também. Pra eu botar lá no berçário. Mas quem cultiva, né, as plantinhas, acontece isso muitas vezes e faz parte, né? Fazer o quê? Tava naquele pilar ali, ó, tinha feito um buraco ali. Só que no dia já tava anoitecendo, não deu pra compactar bem. Aí, né, aconteceu isso. Aqui também tem essa aqui, ó, que eu só tenho ela. Que tá despetalando muito. Não sei nem a ID dela, ó. Ela tá assim, mas ela tem as pontinhas mais rosadinhas, ó. Tá vendo? Só tenho ela. Vou lá pegar um outro pote, porque esse aqui não tá dando não. Tem mais algumas ali, ó, embaixo. Voltei, fui lá pegar um pote maior. Tem essa aqui também, gente, ó. Ela é bem pequenininha, delicadinha. São as minhas suculentas, assim, que eu cultivo na sombra. Tava muito bonita a bacia. São duas bacias que eu tenho. Depois vou mostrar a outra a vocês ali. A outra tá bem bonita. Tem até umas broméliazinhas.
Esse aqui também é uma graça, ó. E é isso, gente, ó. Vou deixar elas aqui, vou dar uma lavada, botar pra secar, né, numa peneira de pedreiro que eu tenho ali, pra elas ficarem sequinhas e eu poder fazer um replante. Aí eu volto para continuar esse vídeo, tá bom? Aqui está, gente, o que sobrou daquela bacia com as suculentas de sombra. Sobrou alguns Sedum Brasil. Ela caiu de novo. Aí eu agora deixei ela aqui no chão, ó, em cima de um negocinho ali. Sobraram só essas suculentas, gente. Ó,essazinha aqui, ó, tinha muito. Tinha uma colônia bem grandona. A Agavoide eu consegui salvar. Essa aqui eu não sei se vai dar certo, né? Tem esse aqui, ó, esse diamante que estava tão lindo, grandão. E essas outras aqui. No meio aqui tem Olívia e a que eu te falei para vocês que eu comprei no mercado. Agora vamos ver, né, como que vai ser. Agora eu vou deixar ela aqui no baixo. Tomara que não venha aqui galinha, né, ou cachorro para mexer. Eu espero que não. E a outra bacia que eu tenho também de sombra, eu vou mostrar a vocês, que está no outro local. Essa bacia aqui também eu cultivo aqui embaixo da sombra das árvores. E aí eu troquei de lugar, porque lá onde elas estavam, estava estiolando demais. Aí eu tenho essas aqui que não aguentam ficar no sol, né? Aí eu coloco elas aqui, tem essas broméliazinhas pequenas. Aquela ali, né? Basicamente essas que tem nessa bacia. Inclusive eu tirei as duas mudas. Uma muda daquela ali e uma muda da de lá e coloquei num vasinho separado. Tá aqui, ó. Inclusive elas eram tão pequeninas que eu não imaginava que elas iam chegar nesse tamanho, né? Olha essa aqui, que lindeza. Aí eu vou fazer um vaso separado, né? Já fiz. Tô muito feliz, aí por isso que tá desfalcado a bacia de lá. Então, pessoal, já se passaram alguns dias e aí elas cicatrizaram e eu plantei, né, já algumas. Não sei se essa vai ficar exatamente aqui nesse vaso, ainda tô pensando. Já tirei uma ali também, coloquei aqui também. Já pegaram até chuva, gente, mas elas vão ficar por aqui mesmo, nesses vasos maiores. Mas ali na frente eu tenho mais algumas que eu replantei. Vou levar vocês lá. Olha só, gente, essas rosas do deserto. Como é que elas estão? Olha esse caldex. Lindo, né? Vou levar vocês lá. O jardim tá começando a ganhar forma, ó. Tá começando a ficar, né, com cara de jardim. Tá faltando aquelas palmeiras, né, que eu falo sempre aí pra vocês. A palmeira azul tem uma ali, ó. E a outra tá aqui, ó. Até fiz uma gambiarra aqui, tirei duas folhas dessa, que tá precisando mesmo, né, fazer a poda, para colocar aqui. E as outras suculentas, parecia que tinha tantas, né, mas quando coloca tudo juntinho, nem tem tanto assim. Aí deu assim, para plantar aqui nessa bacia, eu prefiro plantar elas assim mais juntinho, que eu percebo que elas, parece que uma protege a outra e elas conseguem desenvolver mais rápido. Aí aqui tem essa orelhinha de gato que tá bem bonitinha. Essa não tava feia não. E as outras eu plantei aqui, vamos ver como que vai ser, né, o desenvolvimento delas. Algumas, né, já começaram a melar, ó, porque choveu um dia depois que eu plantei elas. Mas eu espero que elas fiquem bem. Aqui já tem um formigueiro, ó, formiga quente. Depois eu vou botar aqui aquela misturinha, né, que vocês já sabem. Quem já me acompanha aí já sabe a misturinha que eu uso. Aqui também tem o Francesco Baldi. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor.
Francisco balde. Eu vou proteger eles do sol, né? Porque como a terra tá molhada, pode acontecer de cozinhar eles, né? Logo em seguida veio o sol e na madrugada anterior choveu. Mas elas já estavam cicatrizadas. É claro que algumas, né, acabam perdendo mesmo, mas tem que salvar. A maioria delas, pelo menos. Aí eu vou pegar um sombrite, vou colocar aqui, que eu achei que a folha das palmeiras não deu muito resultado, não. Aí eu vou colocar um sombrite aqui, né, para elas não se sentirem muito, não queimar, para não queimar muito elas. Agora eu vou lá buscar o sombrite e colocar aqui. Vou colocar aqui o sombrite porque, embora esteja de manhã cedo, mas saiu aquele sol assim depois da chuva, sabe aquele sol forte? Que vai queimar muito mesmo as plantas. Aí eu vou terminar de colocar aqui e volto com vocês. Pronto, gente, já coloquei aqui o sombrite. Esse barulho é do meu esposo lá, ó, trabalhando. E é isso aí. Agora eu vou só acompanhar, né, o desenvolvimento delas. Aqui também, gente, ó, tá precisando muito replantar. Olha como que elas estão feias, queimadas. Caramujo tá comendo elas. Aqui esse caracol bem pequenininho. Lesmas. Então o substrato também já tá muito ruim. Aqui também tem outra, ó. Essa aqui tá até com uma cor estranha. Tem alguma coisa errada com ela, né? Com toda e absoluta certeza. Já tô vendo até umas cochonilhas ali no caule. Aí eu vou fazer a poda hoje. Vou deixar todas no mesmo local, só que cortadas, para poder depois eu vir fazendo os arranjos novos. E aí essas bacias aqui depois eu vou fazendo mais mudinhas e vou enchendo elas novamente. Aí hoje eu vou só fazer isso mesmo, fazer corte, né? Fazendo as podas para poder deixando elas cicatrizar. Vou deixar cicatrizar no mesmo local, que aqui elas pegam sol, então elas já estão acostumadas. E os tronquinhos depois eu vou colocar no local para poder brotar, para continuar fazendo mudas. E é assim, gente, às vezes a gente tem que ter coragem, né, de fazer isso. Eu confesso que eu fico um pouco com medo, viu, de perder as minhas mudas. Mas do jeito que elas estão, precisavam mesmo de um replante, né? Aqui ao lado eu tenho uma aqui, ó, que eu fiz o plantio há pouco tempo, gente. Mas, ó, queimou muito, elas não estão bonitas, eu vou ter que cortar. Algumas, ó, queimaram por causa do sol muito forte. Vou cortar também, aí eu vou colocar lá na frente, junto com as outras suculentas que estão nas bacias lá por enquanto, para poder eu ir montando os arranjos. Esse aqui eu acho que eu não vou mexer, tá muito feio, olha, muito feio mesmo. Eu rego, mas precisa regar mais vezes, mas é falta de tempo mesmo. Aí eu vou colocar mais mudas aqui, ó, de híbrida, de pálida, da pálida também. Essa aqui é uma pálida, olha que bonitinha que ela tá. Já essas aqui dão mais sentidas, né? Essas aqui de Milky Way eu já não sei se eu vou mexer. Talvez eu vou mexer para poder pegar o vaso para colocar as mudas de rosa do deserto. Essas Fred Ives aqui, ó, também foram plantadas recentemente. Mas esse substrato, pessoal, esse substrato tá com carvão. E toda vez que eu coloco carvão, eu percebo que as plantas ficam muito sentidas. Eu acho que o carvão, no meu caso aqui, seca muito rápido o substrato, né? E aí, como a bacia é rasa, né, elas ficam desidratadas de alguma maneira. Então, no meu cultivo aqui, eu prefiro não colocar o carvão,
eu coloquei nesse e não achei que deu certo não. Aqui, ó, por exemplo, tá sem carvão. Essa aqui já são as Calândula e Vivian, né? Estão plantadas agora recentemente, mas não tá feia igual as outras. Essa aqui eu fiz uma manutenção, tem uns 2 meses mais ou menos. Essa bacia aqui eu já não vou mexer nela não, porque eu quero essas suculentas bem envelhecidas. Olha lá o caule que lindo, ó. O caule dela tá bem já lenhoso. Aí eu só faço assim, ó, vou tirando essas folhas feias. Tiro as folhas feias, né? E vou deixando ela aí. Vai dando um monte de mudinha, olha que bonito. Como ela não tá feia, aos meus olhos, ela vai ficar aí. Essa aqui também eu coloquei o carvão no substrato e elas estavam muito bonitas quando eu resolvi trocar de vaso. Mas olha como é que elas estão. Muito esturricadas e desidratadas também. Essa aqui inclusive tá vindo até uma mudinha ali embaixo, mas eu vou trocar também. E essa bacia aqui é uma também que eu vou colocar mudinha de rosa do deserto. E aí eu vou passando tudo para vocês. Essa bacia aqui, gente, eu tô pretendendo fazer ela completa só com Milky Way. Então, já comecei aqui, ó, mas eu ainda tenho mais uma bacia lá para poder cortar, né? E vou trazer para cá. E por enquanto, elas estão aqui nesse sombrite natural, né? Aguardando o sol dar um pouco, uma abrandada aí para poder eu tirar isso daqui. Mas também não posso deixar muito, porque senão pode até... Esse aqui, por exemplo, eu vou tirar. Pode estiolar elas e elas acabarem queimando, né? Não é isso que eu quero. Olha isso. Como tinha umas mudinhas que já estavam querendo estiolar, eu coloquei essas palhas para poder proteger. Mas agora elas vão ficar bonitas.